Voltamos! E agora para falar sobre Cabala, gente, um assunto que pode ajudar você a promover grandes alquimias na sua vida. Tudo o que queremos é uma vida maravilhosa com tudo que a gente tem direito, prosperidade, amor, saúde, conquista, realização, e você pode ter isso. A gente está acostumado, a ouvir tanto não da vida e a se frustrar que a gente vai criando bloqueios, mas a Cabala está aqui para nos ajudar. E nós estamos recebendo ela mais uma vez, Luna Dweck. Ela que é professora do Cabala Centre, gente, maior organização de Cabala aí, mundial, que tem ajudado pessoas em todo o mundo. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre mais uma ferramenta da Cabala. Tudo bem, Luna? Tudo ótimo, Edu. Muito bom tê-la aqui com a gente, Muito viu? Muito bom estar aqui de volta com esse tema incrível. Aliás, tema que a gente até chegou a introduzir, na sua última vinda, e deixamos uma provocação para a galera que assistiu de colocar em prática o que você ensinou ali, né? É verdade, Edu. Foi muito bom esse nosso primeiro contato com esta sabedoria e essas regras, porque como a gente falou, Cabala é para o nosso dia a dia, é para a gente realmente, como você falou, ter mais preenchimento e mais felicidade. Então, quando a gente está com esse direcionamento, o que a gente primeiro precisa saber, e isso eu vou sempre repetir no início das nossas conversas, é que o Criador, ele só quer o nosso bem. Existe uma energia maior que rege esse universo. E essa energia é uma energia só de compartilhar. É uma energia que está disponível para nós o tempo inteiro. E eu até brinco, eu falo que a mão do Criador está sempre estendida para nós. O que nós precisamos é pegar na mão do Criador. Isso numa analogia, Porque é uma simbologia. Mas quando você sabe que você tem uma energia ao seu lado, que está aqui para te apoiar, te amparar e te ajudar, você já entra numa outra sintonia. Você já acorda de manhã com uma sensação interna completamente diferente. Então, esse é um mantra que a gente tem que repetir para a gente todos os dias. Todo dia que eu acordo, ter a certeza que o Criador está do meu lado e Ele quer me ajudar. Então, no programa passado, a gente falou muito de uma ferramenta que se chama pausa, E eu até provoquei, A gente provocou juntos o pessoal a fazer esse exercício da pausa. Então, como é que eu faço esse exercício da pausa? Nós somos seres que viemos receber absolutamente tudo aquilo que a gente quer. Então, por natureza nossa, a gente quer sempre aquilo que a gente acha que é bom para nós. Então, quando a gente está conversando, até numa conversa simples, cada um de nós quer provar o seu ponto de vista. Porque, de acordo com aquilo que a gente acredita, o nosso ponto de vista é correto, Então, você imagina 8 bilhões de pessoas no universo querendo provar o seu ponto. Alguma coisa sai errada ali, Com certeza, um caos. Um caos, exato. Então, o que acontece? Primeiro, a gente precisa entender que a nossa natureza é essa. É de resposta reativa. Aquilo que vem para mim, se eu gosto, eu aceito. Se eu não gosto, eu reclamo. Então, o que é importante a gente perceber é o modo pelo qual a gente funciona. Esse é o segredo da nossa vida, Edu. Porque a gente está tão habituado a agir dessa forma que a gente nem pensa. Esse é o nosso padrão normal. Automático. Automático, eu não preciso fazer nada para responder dessa forma.
positivamente se me agrada e negativamente se me desagrada. Aí o que acontece? De novo, eu estou à mercê do mundo. Os acontecimentos guiam a minha vida e eu não tenho controle nenhum. Porque automaticamente eu estou sendo afetado por algo que eu não tenho controle. Então a minha vida fica à mercê. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter essa consciência que a nossa natureza é reativa. Então assim, esse é o primeiro grande exercício. E o nosso propósito no mundo é parar a nossa natureza reativa para que a gente consiga agora conquistar a nossa felicidade. Lembra? A gente falou que nós viemos receber tudo, mas nada de graça. Tudo tem que ser conquistado. E a conquista, ela implica num desafio. É ou não é? Exatamente. Vários desafios, né, gente? Você nota para tudo aquilo que você quer conquistar, né? Mas é o desafio que faz com que a gente desfrute do sabor da conquista, né? Exatamente. Se for fácil, também não tem graça, a gente não valoriza, né? Não é? Por quê? Porque também, de novo, na nossa natureza, a gente já veio com esse desejo da conquista. Então, por isso que a gente se sente muito melhor quando a gente conquista algo do que quando a gente recebe. Então é sempre muito importante, e esse é o fundamento da Cabala, nos explicar por que a gente faz o que faz. Né? Então esse é um traço essencial na nossa vida. Sempre se perguntar por que eu estou fazendo isso. E é aquele mantra que a gente fala, né? Eu estou falando tudo isso para vocês, não acreditem em nada, põe em prática na sua vida. Então, quando a gente está falando de comportamento reativo, a gente está falando que é a nossa natureza de zona de conforto. É a nossa natureza onde a gente não precisa fazer nada. E aí o que acontece? A gente já percebeu que a gente só se sente bem quando a gente é produtivo. É ou não é? Com certeza. Porque a gente não quer ficar só recebendo. É muito interessante, porque a Cabala começa a fazer a gente raciocinar. A gente começa a pensar na nossa vida. A gente começa a entender como é que o ser humano funciona. Porque Cabala é um manual do ser humano. Então, quando eu começo a entender qual é o meu funcionamento, a minha vida começa a ficar muito melhor. Só pelo fato de eu entender. Ainda não estamos fazendo nada, né? Mas o Rafa sempre dizia, consciência é tudo. E a gente se sente seguro, né? A gente vê que existe uma ordem por detrás do caos. Exato. Que a gente não percebe, gente. Às vezes as coisas não dão certo na nossa vida porque a gente não sabe como funciona esse jogo, né? Esse jogo da vida que a gente joga todos os dias. Mas se a gente tem acesso a esse conhecimento, esse manual de instruções, digamos assim, a gente consegue lidar com a história de uma outra forma, né? Aí tem uma virada. Essa é a diferença que a gente faz na nossa vida. Antes de conhecer a Cabala e depois de conhecer a Cabala. Porque qualquer aparelho que a gente comprar sem ler o manual, a gente vai ter um uso restrito daquilo. E muitas vezes a gente vai por tentativa, acerto e erro. Ah, se eu pus esse fio aqui, funcionou, eu continuo fazendo isso. Ah, se eu pus o outro fio lá, não funcionou, então eu troco de caminho. E a gente faz muito isso na nossa vida. A gente acaba fazendo testes, só que esses testes, muitas vezes, nos trazem dor na vida. Trazem caos, porque existe também aquilo que a gente fala, né? A gente aprende
quando a gente erra, né? A gente não aprende quando a gente acerta. Quando a gente erra, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Então, toda essa reflexão faz toda a diferença na nossa vida. Então, o fundamento principal é a gente perceber que a gente, na maioria das vezes na nossa vida, é reativo. E a única coisa que a gente veio fazer nesse mundo é sair desse modo. Mudar esse modo operandi, né? Exatamente. E ter o conhecimento que a gente tende a ser reativo é essencial porque nos permite começar a se policiar um pouco mais. É claro que tem vezes que a gente perde o controle, dependendo como a situação acontece, né? Quando você vê, você está num contexto, né, que o sangue ferve, né? Você fica nervoso e quando for ver, foi reativo, não deveria, poderia evitar uma série de problemas, mas tem vezes que a gente acaba caindo nessa. Mas ter o conhecimento permite que a gente pise no freio, né? Se policie ou que a gente use a função de pausar, né? Que você citou. Exatamente. Então, nós estamos começando a entrar na ferramenta de como lidar com este sistema, né? Então, o nosso sistema, ele é reativo. E isso é normal, gente. Todos nós vamos ser reativos na nossa vida. E por quê, Edu? A gente é reativo para ter a oportunidade de deixar de ser reativo. Olha como faz sentido. Sim, total. Né? Então, assim, a nossa reatividade, ela nunca vai sumir, porque sempre a gente está evoluindo. Agora, o que a gente aprende é a cada vez a nossa reatividade ser menor. Então, eu posso ser... Aconteceu essa situação que eu não gostei, eu posso ser reativo na hora, mas o truque é quanto tempo eu vou ficar nesse modo reativo. Porque a reação é instintiva, é o nosso primeiro. Então, o que a gente precisa? A gente precisa treinar a nossa mente. Que quando aquele sangue começar a subir, que é o que você falou, que é exatamente isso, né, que a gente sente, a gente fala assim, é uma força incontrolável que vem e eu não sei como falar de outro jeito. Então, o que a gente aprende? A gente primeiro precisa ter essa consciência para que quando a situação chegar, eu ter uma outra opção de resposta, né? E aí é que entra a nossa ferramenta pausa. E a gente acrescenta, que incrível! Então, o que é a pausa? A pausa é eu reconhecer que eu estou entrando no sistema reativo. Que incrível é aquilo que a minha alma fala, gente. Porque a minha alma só espera esta oportunidade de ter uma situação que me deixa reativa e eu ter a chance de parar esta situação. Na verdade, não é parar a situação, é parar a minha resposta reativa. Então, o que acontece? A gente ainda não está falando de nenhuma situação específica. A gente está falando de um processo pelo qual todos nós, seres humanos, funcionamos. Então, por isso que é muito bacana, porque independe a religião que você tem, independe o quanto você ganha, independe o seu sexo, se você é casado, se não é, nada disso entra nessa conta. O que entra é o sistema do ser humano. O ser humano, por natureza, é um ser reativo. E o nosso trabalho para conquistar essa plenitude, essa felicidade,
é parar o nosso sistema reativo. Quem não gosta quando a gente para o nosso sistema reativo? O nosso corpo, os nossos 5 sentidos que não gostam. Mas a nossa alma, que está conectada com o plano espiritual, ela fica muito feliz. E de novo, só experienciando isso é que a gente vai entender aquilo que eu estou falando. Então a pausa é a nossa principal ferramenta para a vida toda. E em que situações a gente usa a pausa? Todas. Então as situações mais comuns, né, que a gente consegue começar a praticar a pausa, são as situações do nosso dia a dia, onde alguém te para no trânsito, te fecha, demora, leva seu retrovisor. Você está na fila do supermercado, aí a pessoa na tua frente demora e ela resolve buscar alguma outra coisa. Aí você está numa conversa, você quer provar o seu ponto de vista, o outro não aceita. E a Cabala explica que tudo isso acontece para a gente ter esta oportunidade de fazer a pausa. Porque pensa bem, se tudo corresse do jeito que eu quero, eu nunca teria a oportunidade de fazer algo diferente na minha vida. E o nosso único propósito é começar a fazer algo diferente que me deixe mais feliz. E existe esse manual para isso. Porque a Cabala, ela explica que o universo espiritual tem regras, da mesma forma que as regras dos 5 sentidos. Porque nós normalmente classificamos a nossa vida através de regras morais, né? Ética, comportamento, isso tudo. E a Cabala, ela vem nos explicar que essas regras, elas existem sim, e elas estão para dar um norte às pessoas, mas não é simplesmente seguindo essas regras que a gente consegue ser feliz. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Então, muitas pessoas me perguntam, Edu, mas se eu fizer a pausa e não responder para a pessoa, significa que eu estou dando razão para ela, e aí eu sou a fraca. Ou que eu estou tendo de engolir um problema, uma situação que vai me fazer mal porque eu discordo daquilo. Exatamente. Esse é onde é a maior armadilha que a gente cai, né? Porque automaticamente, quando eu sou reativa, eu quero provar que o que aquela pessoa está dizendo ou fazendo não está certo, né? Então, de novo, a gente precisa perceber muito bem que o universo ele está aqui para nos dar oportunidades. Então, independe do que está acontecendo, a primeira coisa que eu preciso fazer é pausa, que incrível. Então você está no trânsito, você está atrasado, pausa, que incrível. O que essa pausa faz? Você começa até a dar risada. Você dilui aquela sensação de urgência que a gente tem quando a gente está reativo. É ou não é? Sim, que é uma sensação terrível, né? Porque você começa a pensar em todos os problemas por detrás daquilo. Eu vou chegar atrasado, isso vai me atrapalhar nos outros compromissos, eu posso perder esse cliente, eu não vou passar uma boa impressão. E tanta coisa que a nossa mente cria e vai alimentando toda essa tensão, né?
Então, e a Cabala, ela explica que quando a gente entra nesse canal energético, as coisas realmente acontecem desse jeito. Eu chego atrasada, dá errado, eu penso em 1000 coisas que não vão dar certo. Então, eu acabo me envolvendo num circuito que é uma teia de aranha e eu não consigo sair. Então, o que a pausa faz? Ela nos propicia esse shift, essa mudança de humor dentro de mim, dessa perspectiva negativa para, no mínimo, uma perspectiva neutra. Então ela me tira dessa teia, não deixa eu entrar nessa teia. Não que necessariamente vai me conectar com coisas boas, mas impede de eu me afundar e ficar preso nisso. Exatamente isso. Então, quando a gente começa a perceber este sistema dentro de nós, e tudo isso é um jogo, gente. Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai entender. Então, a primeira vez, gente, é super difícil. E eu vou confessar isso para vocês. É ou não é, Edu? Você difícil. Já deve ter tentado várias vezes. Sim. E todo dia a gente tem oportunidades e a gente vê o quanto é difícil. Mas é que nem andar de bicicleta. No começo é sempre difícil. Tudo que a gente começa na nossa vida é difícil. Por quê? Porque existe um aprendizado, né? Por detrás disso. Por detrás de tudo isso. A gente precisa do treino. Mas você sabe o que eu notei? Que parece que milagres às vezes acontecem quando você começa a usar a pausa. Porque em alguns momentos, assim, vem uma situação que te desestabiliza, né? E você tem a oportunidade de usar a pausa, né? Daí você pensa, o que está em jogo é como que eu vou lidar com isso. E aí eu falo, bom, então, ok, não é o que eu queria que acontecesse, mas eu vou tentar ser neutro, eu não vou responder grosseiramente, porque não vai adiantar em nada, né? E aí você, às vezes, tem vontade de ser reativo, de responder grosseiramente, você dá uma resposta neutra. E eu já notei que parece que às vezes o jogo até inverte e aquela situação que me desagradou no início, ela modifica e a pessoa fala, não, eu pensei melhor e eu vou fazer de uma outra forma. E aí a forma que ela faz te surpreende positivamente. Eu não vou dizer que sempre é assim, mas aconteceram já diversas ocasiões em que se eu fosse reativo, colocaria tudo a perder e ao usar a pausa, o jogo modificou-se. Nossa, que exemplo maravilhoso. É exatamente isso que acontece. E isso, Edu, é um sistema. Não é um privilégio seu ou meu. É o sistema do universo que funciona assim. Então, isso é muito importante. Porque quando eu entendo que é um sistema, ele se aplica para qualquer situação. Porque muitas vezes a gente escuta, tá bom, tá certo, mas nessa situação, no meu caso, você não sabe o que aconteceu. Então, não existe o meu caso. Todos os casos funcionam no mesmo sistema. E olha, gente, experimenta, tenta. Eu tenho certeza que vocês vão agradecer a Cabala, porque vocês vão ficar muito mais felizes. Então é esta fórmula que a gente quer começar a usar na nossa vida. E só usando é que a gente vai poder dizer se funciona ou não. Então quando a gente vai em qualquer situação que a gente se sente desafiado, e principalmente nas negativas, né, que a gente dá mais ênfase, você vai perceber que a situação muda. Por que a situação muda? De novo a mesma pergunta. Porque a situação é um teste para nós. É a nossa oportunidade, não tem a ver com o assunto. Eu sei que isso parece um pouco difícil, um pouco confuso, um pouco paradoxal, mas Cabala é paradoxal, né? Porque você sabe que a gente enxerga as coisas invertido? Eu não sabia isso. O olho inverte a figura quando a gente enxerga. Então a vida também é assim. Aquilo que a gente está enxergando não é bem aquilo que está acontecendo.
Então, aquela oportunidade que eu tenho de ser gentil com a outra pessoa, então ela está na fila, na minha frente, e eu estou ficando ansiosa porque a fila não anda, é a minha oportunidade de injetar gentileza na minha vida. Existe uma coisa muito paradoxal, porque quando a gente é gentil com o outro, a gente acha, até a palavra fala, eu estou sendo gentil com ele, significa que eu estou dando uma gentileza para ele. Mas acontece que quando eu sou gentil, eu estou despertando dentro de mim esse sentimento. Então, eu me torno uma pessoa mais feliz porque eu me sinto gentil. Aí já abre para uma análise de que você não está fazendo pelo outro, né? É por você, né? Você está desenvolvendo essa capacidade, porque a gente acha que a gente está fazendo um grande favor, né? Para o outro, que a gente está sendo muito bom, muito bondoso com aquela pessoa chata, difícil, né? Daí a gente começa a avaliar o outro, criticar, julgar, né? E na verdade é tirar, né, o olhar do outro e colocar para a gente, né? Que estamos fazendo algo de bom por nós mesmos, né? Exatamente, esse é o segredo. A gente sempre acha que tudo aquilo que a gente está fazendo é para o outro. Gente, tudo aquilo que a gente faz, tudo é para nós mesmos, é para que eu seja mais feliz. Então não me interessa eu ver essa pessoa na minha frente demorando e ficar com raiva. Porque, de novo, eu tomo veneno e acho que quem vai morrer é o outro. O outro, ele é só a minha oportunidade de perceber. Nossa, puxa, eu ando muito estressada, eu ando muito impaciente, eu ando muito nervosa. Isso está fazendo mal para mim. Então, essas situações onde a gente se sente desconfortável, elas são simplesmente a nossa oportunidade de perceber esses desconfortos que a gente tem dentro de nós. Que a gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro, né, Edu? Exatamente. Vale ressaltar também, galera, que lá no Cabala Centre tem muitas atividades bacanas para você poder conhecer mais sobre Cabala. E hoje tem uma palestra, né? Hoje tem uma palestra, Edu. Hoje tem uma palestra gratuita de introdução a um curso de Cabala. Então, qualquer pessoa que quiser assistir essa palestra pode ir na Alameda Franca, 447, às 7h30 da noite. Você vai ter a oportunidade de descobrir como a Cabala pode te ajudar na sua vida e você vai entender, começar a entender um outro universo. É um universo paralelo a esse que a gente vive, porque a gente vive sim nesse mundo físico, mas a gente precisa de uma ajuda de um outro universo que não é palpável. E é isso que você vai perceber nessa palestra de hoje. Então, vocês estão todos convidados a esta palestra gratuita. Tem que se inscrever? Tem que se inscrever, mas você também pode se inscrever lá na hora. Então, você pode se inscrever, entra no site do cabalacentre.br, você vai ver essa inscrição e você pode se inscrever antes, que é mais fácil, né? Você já chega lá e entra, senão você faz a sua inscrição lá na porta. Tá aparecendo aí para você na tela. O site é o cabalacentre.br para você pegar todas as informações e se inscrever, tá? Agora, se porventura você está acompanhando a gente de outra cidade, outro estado, até outro país e não tem como estar presente hoje, a indicação é esse livro poderoso aqui, gente. O Poder da Cabala. Esse é um livro incrível que explica tudo isso,
de uma forma acessível, né, para a galera também, com uma didática incrível, como a da própria aluna também, né, que a gente aprende batendo papo, com leveza. Então aqui tem muitas lições, né, ligadas a Cabala. Muitas, muitas. Esse livro é sensacional porque ele é muito simples, ele é muito fácil, ele é uma leitura muito fácil e faz a gente refletir. Isso que é interessante. Então hoje eu acho que a gente podia fazer um pouco esse treino da pausa, né, Edu? Então lá. Assim, eu vou te provocar e você vai me provocar. Tá. Então, olha, Edu, eu realmente recebi um e-mail que eu não gostei. Eu achei aquilo que você me escreveu, eu não achei que aquilo tem a ver com aquilo que está acontecendo, né? E o que você, sabe, não fiquei satisfeita. O que você acha disso? Então, num primeiro momento, já dá uma vontade de responder, né? Assim, no sentido de que, porque você sabe que você não escreveu com o desejo de prejudicar ou de causar mal-estar em ninguém, né? Em pessoa alguma. Mas aí eu acho que a gente tem que respirar, né? E eu acho que até acalmar a pessoa, eu falaria calma, né? Não é bem assim, essa não foi a minha intenção de provocar nenhum dissabor, né, em você. E eu vou te explicar logo mais, né, o que eu pretendi te dizer. Eu falaria isso assim no primeiro momento para a pessoa se acalmar e esperar para a gente conversar logo mais por uma ligação, para evitar qualquer tipo de falha de comunicação. Até porque eu acho que o e-mail, o WhatsApp, às vezes a gente quer passar uma coisa e quem está do outro lado interpreta de outra forma. Sim, tudo isso está certíssimo, Edu, mas eu tenho ainda mais alguma coisa para falar. Olha só, na hora que eu recebo esse e-mail e que eu não gosto, se eu faço a pausa e eu começo a pensar que isto é a minha oportunidade, só isso. É uma oportunidade para eu parar o meu sistema reativo. Tá. Não tem a ver com a resposta que eu vou dar para aquela pessoa. Não precisa pensar nisso ainda. Não preciso pensar nisso ainda. Tá. Por quê? Porque quando eu faço esta pausa, percebendo que isto é algo bom para mim, não tem a ver com o que ela entendeu, eu mudo a minha energia. Tá, porque aí o erro é se eu já me coloco no lugar do outro. Exato, não instantaneamente. Tá. Porque olha só, quando eu faço essa pausa, eu começo a mudar o meu sistema, eu abaixo essa emoção, então eu começo a respirar normal, e é importante eu notar que o importante não é o outro ficar calmo, é eu ficar calmo. Então, na hora que eu faço essa pausa, eu estou pausando algo dentro de mim. E quando eu pauso esse impulso, eu já começo a pensar diferente. Eu começo a pensar, puxa, nossa, será que essa pessoa entendeu errado? Não foi essa a minha intenção. Puxa, lá eu queria falar isso, ainda sem mandar nada para ela. Me seguro. Me seguro, é uma reflexão minha. E deste lugar onde eu me sinto mais seguro e eu olho para dentro de mim e penso o que eu queria transmitir para esta pessoa, aí sim eu vou responder. Então a pausa não significa que a gente não vai responder, a gente vai responder. Naquele momento. Mas não naquele sentimento que eu estou. Então quando eu percebo isso, eu começo a ter mais controle sobre mim mesmo. Primeira coisa é serenar. Primeira coisa é serenar, exatamente. É você perceber que mesmo que você... Porque se você começar a se defender, a gente continua naquele sistema. A gente entra naquele debate. A gente entra no debate. Verdade. Então,
não é ainda a hora da defesa. Tá vendo como é difícil, gente? É difícil. A gente às vezes pensa que tá praticando, mas não necessariamente, né? Então tem que tomar esse cuidado, você tem que se segurar e se trabalhar ali para você se acalmar. Você precisa se acalmar, porque justamente esse é o objetivo. É eu perceber o quanto alterado eu fiquei com isso e falar, não, mas eu tô me alterando porque eu recebi algo de fora. Como é que eu quero viver a minha vida? Não, eu quero pôr meu pensamento em ordem, eu quero sim ser gentil, amoroso, compreensivo. Então, o que acontece? Eu começo a me colocar no lado da pessoa que ouviu. Falar, puxa, talvez eu tenha sido um pouco grosseira naquilo que eu falei. E até desenvolve empatia também no processo, né? Exatamente. Então a pausa, gente, é pra gente praticar todos os dias, todas as horas. E olha, mandem aqui as suas experiências. E até convido você que está vendo pelo YouTube, porque depois vai para o YouTube, né, da Astral TV, deixa nos comentários suas experiências em relação à pausa, que aí nós vamos trazer todos esses comentários para a gente falar na próxima vinda da aluna. Quer indicar esse vídeo para alguém? Vai lá, se inscreva no canal no YouTube Astral TV Oficial, manda, compartilha o link e todo mundo que está vendo depois pelo YouTube, deixa aí nos comentários que a gente quer saber, né? Exatamente. O mais importante é saber como é que vocês estão vivendo com essa nova ferramenta na vida de vocês. Pausa, que incrível! Muito legal. E também convido você para seguir a Luna no Instagram. O @ é Louna, se fala Luna, mas se escreve Louna_Cabala. Tem ali cortes, vídeos de Reels incríveis para você poder degustar aí, né, todo esse conteúdo da Cabala. Luna, obrigado pelo bate-papo, muito obrigada, pela Edu. vinda. Muito Foi bom muito estar bom. aqui. E é sempre legal a gente falar sobre isso, que a gente vai reforçando para a gente conseguir praticar no dia a dia. Não esquecer, né? Não esquecer, isso é para o nosso dia a dia. Aliás, a gente vai estar sempre falando dessa pausa, porque daqui para frente a gente não larga mais dela. É isso aí, mãos dadas com a pausa. Mãos dadas com a pausa. Gente, obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, sua audiência. Amanhã estou aqui de volta, 10h30, ao vivo. Que você tenha um dia maravilhoso, bênçãos brilhantes e até amanhã. Tchau, tchau.